Sejam todos muito bem-vindos à nossa live do Dia Útil. Eu sou o Antônio Ostrovski e falo sobre as recaídas e as reconquistas de cada dia. Veja só, todos os dias vão haver problemas, certo? Mas da mesma forma também vão haver soluções. Talvez não exatamente a que você queria, talvez não exatamente a melhor de todas, mas elas estão aí, né? Da mesma forma que tem os problemas, você vai ter as soluções, certo? Então, veja só. Vou botar isso aqui no silencioso. Cadê? Não perturbe. Muito bem. Então, veja só. A ideia é que é normal você ter uma recaída. No quê? Em qualquer coisa. É preferencial que não, correto? Preferencialmente você não deve ter essa recaída. Mas ela faz parte do nosso processo. Porque estamos tentando aprimorar o que fazemos, estamos aprimorando o nosso processo, aprimorando a nossa prática, estamos buscando melhorar. No entanto, a recaída ela faz parte de nós mesmos, né? Em que sentido? Todos, meu filho. Às vezes você não devia ligar para tal pessoa, mas você vai lá e liga. Às vezes você não devia comer tal coisa, você vai lá e come. Às vezes você não devia faltar aquele dia específico, aonde? Na faculdade, trabalho, academia, seja onde for, mas você faltou. E por que tem essa recaída? Porque faz parte daquele processo. Você está mudando quem você é, você está se transformando, você está progredindo, melhorando. E aí no meio dessa caminhada, você vai ficar com a perna cansada. Você vai ter um calo, você vai tropeçar, pode até cair. E aí você tem que se levantar e continuar, certo? Ou seja, se numa caminhada é normal que esse tipo de percalço aconteça, por que não na nossa vida quando a gente está tentando mudar algo? E veja que não precisa ser nada grandioso, mas as recaídas elas incidem em um número maior quanto maior for a mudança que você se propõe fazer, que também é normal. Só que, apesar dela ser normal, não é para passar pano, não é para dizer que isso é uma recaída, tudo bem. Quantas recaídas você teve nos últimos 5 dias? 7. Não é normal. Tá? Aí não. Então você não está tendo uma recaída, você está se mantendo no comportamento antigo, que é muito diferente. A recaída é, você está ali durante um mês, fazendo aquele tipo de atividade, ou não fazendo uma certa atividade, né? Como eu falei, ligar para alguém que você não queria ligar. E aí depois de um mês você vai lá e... fiz o que eu não devia ter feito. Entende? Isso é a recaída. Essa aí é a recaída. Não tem problema. Por quê? Em um mês, você falhou um dia. E aí você pensa, quantos dias nós temos num ano? Tirando o bissexto. 365 dias. Então, é possível acordar 365 dias, feliz da vida, saltitante, cheio de energia, doido para fazer tudo que tem para fazer e fazer com a maior vontade do mundo? Sim e não. Com a maior vontade do mundo você vai fazer. Às vezes você vai estar lá meio com preguiça, vai falar, mas eu não queria ir lá, vou ter que ir. Vai ter que ir mesmo, porque parte da vida adulta você vai lá e faz o que tem que ser feito. Só que não é porque você não queria estar naquele lugar, que você não queria fazer certa atividade, que você vai deixar de fazer. Né? Você vai lá e faz da mesma forma. Você vai empregar o máximo de esforço para fazer aquilo, sabendo que não queria estar ali, que está com, com a preguiça, com alguma coisa. Só que uma coisa tem que ser separada da outra. Né? Porque pensa só, imagine um médico que tem uma cirurgia marcada para o dia X e naquele dia específico eu não estou muito afim de fazer essa cirurgia, eu vou fazer mais ou menos. O que acontece com o paciente, meu filho? Entendeu? Então você não pode, ainda que você tenha, digamos, não queria, era para fazer outra coisa, beleza e tal, mas você vai lá e faz com o máximo de esforço. Porque outra pessoa está dependendo daquilo. Mas eu só faço pão. Ótimo, você está fazendo o que várias pessoas dependem do seu trabalho. Então a recaída, ela, nesse sentido aqui, dentro desse contexto do eu estou fazendo, eu estou seguindo, os dias que você não estiver tão disposto a fazer, você vai lá e faz da mesma forma, sabendo que não está tão disposto. Porque ainda que naquele mesmo dia você não está tão disposto a fazer aquilo, mas vai lá e faz, cadê as conquistas que você vai ter daquele dia?
Quantas vão ser naquele dia? Às vezes é uma, às vezes são 10, às vezes são várias. E você pensa lá no final, poxa, hoje eu estava meio para baixo, assim, meio desanimado. E olha o tanto de coisa que eu consegui fazer, olha o tanto de coisa que eu consegui resolver. Olha como foi bom, meu dia foi produtivo. Entrei em contato com fulano, resolvi tal problema. E quantas vezes isso já não aconteceu? Você acorda ali meio entrevado de manhã, achando que o dia vai ser meio xarope. E aí no final do dia você olha, poxa, hoje foi um ótimo dia. Porque veja só, na hora que a gente acorda, aquele estado de espírito, que é justamente o que eu falo, não tem como você acordar 365 dias do ano pulando da cama, gritando de alegria que você está acordado. Mas, eventualmente, ao longo do seu dia, as coisas vão se modificando, elas vão se encaixando, fazendo sentido, vão melhorando. Às vezes não, ok. Mas na maioria das vezes, né, ela vai melhorando, é um crescendo ali no dia. Então, por exemplo, você se propôs lá a estudar, está estudando para um concurso, você pensou, eu vou estudar 6 horas. Então beleza, você conseguiu estudar suas 6 horas. Ainda que você tenha acordado desanimado, conquista, você vai se sentir bem. E aí, se você soma todos esses dias em que você foi se dedicando, ainda que sem muita vontade e tudo mais, como eu já falei, se você soma lá na frente, depois de um ano, você olha para trás e fala, caramba, cheguei aqui onde eu cheguei, consegui fazer o que eu queria fazer, que bacana, que bom que naquele dia que eu estava desanimado, eu me mantive fazendo o que eu tinha que fazer. Entende? Dei uns mole lá para trás, realmente, errei ali um pouquinho, desviei ali da minha rota, mas eu me mantive. No fim das contas, eu me mantive. Não é porque você teve 1 dia, 2 dias, 100 dias lá de recaída, não é o ideal, ok? Que você não vai conquistar o que você está se propondo a conquistar. E aí também, por esse mesmo motivo, você não precisa ficar se martirizando por aquele um dia, em 1997, que você comeu um bolo de chocolate inteiro e 2 pizzas. Não é aquilo que vai fazer diferença hoje. Não vai fazer a menor diferença, na verdade. Então, para que carregar essa culpa? Para que? Entenda. Para que eu vou ser tão malvado comigo mesmo, me bater tanto por um fato tão distante, isolado ou não, e vou ficar remoendo ele por tanto tempo? Por quê? O que eu ganho com isso? Se não só me colocar para baixo mesmo. É muito diferente de você pegar esses eventos do passado e aprender com eles. Por que eu fiz dessa forma naquele dia? Por que eu procedi daquela maneira? O que eu aprendi ali? Porque veja, os livros de história, eles têm uma serventia de nos ensinar o que aconteceu, por que aconteceu, e por aí vai, para que no futuro os mesmos erros não sejam cometidos, certo? Isso, né? Para isso que serve o livro de história. E por que não olhar para a sua história sob essa premissa? O que eu aprendo ali? O que eu extraio de bom daquela situação? Porque você mesmo aprende com você. Ora, eu sei que se eu me coloco em determinados ambientes, por exemplo, se eu vou num rodízio, eu sei que eu não vou conseguir me segurar. Eu não vou chegar lá, não, é porque é o mesmo valor do prato aqui, então eu vou comer só o equivalente a um prato. Eu não vou fazer isso comigo, porque eu sei que eu vou chegar lá e vou comer que nem um animal. Porque eu sou assim. Então, ao invés de eu ir para lá e exercitar minha força de vontade, eu prefiro não ir. Eventualmente eu estou em algum lugar que eu tenho que exercitar a força de vontade? Sim. Mas por que eu vou me inserir nesses ambientes toda vez? Percebe? A mesma coisa vem com a recaída. Se você foca naquele teu erro, fica ali martelando, batendo sempre, você vai ter que contar com a sua força de vontade também para se reerguer, para continuar. Todo dia. Nossa, semana passada eu errei. Putz, tomara que hoje eu não erre. Nossa, mês passado eu errei. Tomara que hoje eu não erre. Você percebe o negócio? Eu tô me batendo com um chicote nas costas para andar para frente, lembrando de uma cagada que eu fiz lá atrás. E aí, não é para você passar pano para os seus erros. Não é para você ser... eu vou ter compaixão comigo, vou me aceitar como eu sou. Não, porque se você se aceita como você não muda nunca, né? Tem essa questão também. Então é você entender como é o seu funcionamento, do que você precisa e o que te afeta negativamente.
para que as recaídas elas sejam menos frequentes. Ou seja, se é uma pessoa que eu não posso ligar, eu preciso dela para viver? Não. Eu preciso ligar para ela? Não. Eu tenho alguma pendência? Não. Então eu corto a relação, eu bloqueio, eu faço alguma coisa nesse sentido, certo? Quem que isso te lembra, se não um ex ou uma ex? Se você não tem mais o que tratar com essa pessoa, meu filho, e está com medo de entrar em contato, é porque eu devo estar carente, aí eu vou ligar. Então você apaga, você bloqueia, você resolve. Eu não posso ir para tal lugar, porque senão eu vou cometer algum ato que eu não vou gostar depois. Olha, você não vai lá então. Eu quero ficar 1 ano sem beber. Então você não entra num bar, meu filho. Não, mas é porque era aniversário de fulano. Olha, que pena, fulano vai ter que entender. Se esse fulano é realmente seu amigo e você está querendo evitar uma recaída, você não vai lá. Agora, se sua força de vontade for um elemento de vontade mesmo, se você realmente quer aquilo, você até consegue ir até o bar, toma lá tua Coca-Cola, vê lá todo mundo bebendo feliz e rindo, e você não bebe. Então você tem que ponderar. Eu quero evitar uma recaída. É questão do ambiente? Qual ambiente eu vou evitar de frequentar? É uma pessoa com quem eu vou ter que efetivamente cortar a relação. E aí veja, quando você corta a relação, por exemplo, com esse ex, porque sem entrar no mérito, relacionamento tóxico, não sei o que e tal, me fazia mal, blá blá blá, beleza? Você foi lá e cortou esse negócio, beleza. Para que guardar o contato dessa pessoa se foi tudo resolvido? Aí você junta esse ambiente que eu te falei, né? A pessoa bebe, já fica lá com o senso de julgamento mais depreciado, mais suprimido. Aí tem uma vontade de ligar, vai lá e liga. Essa responsabilidade é sua. Tá? Quando a gente fala em recaída, não é que é um negócio sem querer, tava andando lá, escorregou e opa, olha, não vi, aqui tinha uma casca de banana. Não. A recaída, ela também pode fazer parte da sua responsabilidade em se colocar em situações que você sabe que não deveria participar. Digamos que você fique muito irritado quando vai falar de futebol ou religião. Aí você vai e começa a frequentar um grupo em que todos os dias as pessoas falam de futebol e de religião. Meu filho, para que isso? Você está querendo arrumar confusão. Seja sincero. Por que você está entrando nesse ambiente, nesse grupo? Por que você está falando com essas pessoas? Se tem aí algum outro tipo de elemento que não arrumar uma treta, maior ou menor grau. Você vê essas pessoas meio doidas aí no trânsito, estão correndo, né? Freud já diria que seria a pulsão de morte dessa pessoa que está falando mais alto do que a pulsão de vida. Então ela se arrisca e ao mesmo tempo coloca a vida dos outros em risco, mas é porque ela não está nem aí para a própria vida. Então o que acontecer, aconteceu também, estou nem aí e tomara que aconteça mesmo. É a chamada pulsão de morte. Então você vê, uma pessoa que se coloca numa situação dessa, ela está irritada. Ela sabe que quando ela está irritada, ela dirige daquela maneira. Você vai pegar um carro quando você estiver irritado? Mas eu tenho que sair, eu tenho que ir para tal lugar. Olha, então você pede uma carona, pede um Uber, pede para alguém te deixar. Em última instância, eu realmente não posso ir, porque eu estou tão irritado que se eu pegar o carro é capaz de eu não perceber o que eu estou fazendo e cometer uma bobagem. Porque tem a sua responsabilidade aí nisso daí, tudo. Nossa, que frase horrível. Existe a sua responsabilidade nesses atos que podem te levar a ter uma recaída. E aí veja que eu estou falando aqui só da recaída, não estou falando só da recaída, estou falando de outras coisas também que contribuem para um arrependimento posterior. Deixei de fazer tal coisa, eu não fui atrás, eu não liguei, eu não marquei a minha consulta, eu tenho que resolver, sei lá, você está com um umbigo aí, ele está verde mofo já, e você tinha que ter ligado lá para o médico para marcar essa consulta. Aí você ainda não ligou, o umbigo já está para fora, parecendo uma couve-flor temperada. Meu filho, enquanto você não ligar para esse médico, ele não tem nem como ele te ajudar. E se a situação piora, a responsabilidade é 100% sua. Porque daí, nessa situação específica, o que vai acontecer? Você vai ligar para o médico e falar, tenho consulta para daqui a 3 meses. A culpa é do médico. O problema é o sistema de saúde, que isso, que aquilo, e blá, 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 blá. Não, a culpa é sua. Porque lá no começo, quando você viu que o negócio não estava indo bem, você não deu o primeiro passo, né? Você fez o quê? Você ignorou. É a mesma coisa com a recaída.
Percebe? Mesma coisa. Não, mas você não pode comparar uma coisa com a outra, porque aqui é questão de saúde, a recaída. Ora, a recaída é o quê? Você reincidir num comportamento que você está tentando superar, porque aquele comportamento te faz mal. Fisicamente, mentalmente. Isso é uma questão de saúde ou não para você? Se faz com que você se sinta pior, mentalmente, fisicamente. É ou não uma questão de saúde? E aí, pelo outro lado, você também tem as reconquistas. Lembra lá no começo que eu falei? Temos vários problemas todos os dias, ao longo da vida inteira. Da mesma forma que temos várias soluções ao longo do dia, ao longo dos dias, a vida inteira. Eu botei reconquista. Que você se reconquista na hora que você se levanta de uma recaída. E tem as conquistas normais do dia a dia. Então, você está triste ali porque terminou um relacionamento. Né? Não vou dizer que seria uma reconquista você arrumar um novo relacionamento naquele dia, porque você tem o seu tempo aí para se curar. Mas, apesar disso, você foi lá e fez um excelente trabalho, fez a tua marmitinha, fez tudo certo, estudou, tudo certo. É uma conquista. Eu não estou bem hoje, mas eu fui lá e fiz o que eu tinha que fazer. Cara, isso é uma conquista. E aí lembrem-se, nada de receber aplausos de ninguém, senão só de você mesmo. Porque senão você vai começar a andar pelo mundo esperando que todo mundo aplauda porque você está fazendo a sua obrigação. E se eu tenho um trabalho, se eu estou fazendo o meu trabalho, e é o que, né, eu fui contratado para aquilo, por que eu vou receber, entenda, por que eu vou receber um parabéns, um tapinha nas costas e tal? Foi para isso que eu entrei aqui, foi para isso que eu fui contratado. Estou fazendo exatamente o que foi planejado. Planejado. Porque se eu só vivo de palminhas, o que vai acontecer lá depois? Eu já estou meio triste. Acho que eu não vou para tal lugar. Ninguém percebeu que eu não fui? Bom, ninguém vai me dar palminhas hoje, mas também ninguém vai me dar uma reprimenda. Aí olha a situação. Se eu vivo de palminhas e ninguém me reprime, porque eu fiz alguma coisa errada, qual a chance de eu me manter ali no trilho fazendo certo? Só vou fazer o certo se alguém me bater palma. Se eu fizer errado e ninguém me reprimir, tô safe, tá ótimo. Então, não é assim que funciona, né? Se você faz algo errado, quem chama a sua atenção? Você é o primeiro a se chamar a sua atenção. Existem várias empresas em vários países que o controle de qualidade é realizado pelos próprios funcionários que lá atuam. Porque eles têm orgulho do que eles estão fazendo. E sem entrar nessa questão de quanto que ganha, o que faz e tal, não. Eu estou falando do cara lá que monta, por exemplo, o caminhão da Volvo. Ele próprio faz o controle de qualidade. Porque ele se sente responsável por aquela peça. Porque ele sabe que depois aquele caminhão vai ser utilizado por uma pessoa que vai transportar isso ou aquilo e que vai passar em uma rodovia que tem outras várias famílias lá passando também. O médico lá do começo que vai fazer uma cirurgia, qual a diferença entre o médico e o cara que monta caminhão? Tem muita diferença, eu sei. Mas no fundo, se um dos dois faz o trabalho mal feito, você percebe a consequência? E aí não pense que você é só uma peça nesse mundo vasto, nesse mundo enorme de 8 bilhões de pessoas. Porque você é mesmo, né? Nós todos somos. Mas cada coisinha que nós fazemos importa. Primeiro para as pessoas que convivem conosco. Segundo para as pessoas que convivem com as pessoas que convivem conosco. Então quando você consegue, apesar de um dia ruim, apesar de ter acordado mais ou menos torto ali, apesar de uma recaída, quando você consegue se reerguer, quando você consegue se manter, consegue conquistar, esse exemplo, ele vai ir para todo mundo. Ele vai, eu ia falar em contaminar, né? Mas não é contaminar. Ele vai incentivar as pessoas. Então, sabendo que eu posso ter uma recaída, eu vou evitar elementos que me levem a ter uma recaída. Fato. Sabendo que eu posso ter uma recaída, como eu me levanto depois disso? Como eu dou continuidade? Como é que eu permaneço firme no meu objetivo? Sabendo o que é? Errei. Não devia ter feito isso. Beleza. E agora? Lembra do recalculando a rota?
Não é porque eu perdi a entrada aqui que eu vou ficar chorando, eu vou parar o carro no meio da rua e vou chorar durante 3 dias. Porque nada vai acontecer. Eu vou ficar lá parado no meio da rua chorando, nada vai acontecer. Mas se dali eu continuo, putz, perdi a entrada. Ah, tem uma outra lá na frente. Vou gastar um pouco mais de gasolina, mais tempo, ok, mas eu vou conseguir pegar o retorno e permanecer no meu caminho. É a mesma coisa que você faz quando você tem uma recaída. Ou quando você está meio fechado ali de manhã. Sei lá. Acordou, né? Eu não quero falar essa palavra, porque né, melhor não. Mas você acordou meio chato ali no dia, tá? Meio chato, né? Meio indisposto. Pronto, você está meio indisposto. E é só você pensar quantas vezes você já não foi trabalhar, mesmo gripado, mesmo com uma dorzinha de barriga, mesmo talvez até de ressaca, porque você gostava do seu trabalho ou porque alguém ali dependia do que você fazia. Quantas vezes isso já não aconteceu? Ou seja, não é uma gripe que vai te impedir de fazer as coisas que você tem que fazer, né? Não é porque você hoje está mais ou menos animado ou desanimado que as coisas vão ser maiores ou menores, melhores ou piores. Elas vão ser. Até porque, veja, se você acorda desanimado e fica remoendo aquilo o dia inteiro, é lógico que o seu dia vai ser uma grande porcaria. Porque você pegou aquele sentimentinho lá da hora que você acordou e deixou contaminar todo o seu dia. Talvez você tenha até perdido, talvez você tenha até não percebido as grandes coisas que aconteceram ao longo do dia, ou as pequenas que são muito bacanas, justamente porque você ficou lá reclamando. Então, se você tem um negocinho lá no começo, ou por conta de uma recaída, ou porque você acordou mais ou menos, não fica remoendo isso o dia inteiro, não. Foca ali no presente. O que você pode fazer agora? O que pode melhorar? E agora? O que eu faço? E, como sempre digo, empregue o máximo de esforço. Ah, mas eu não estou afim. Mas emprega para você ver se não vai dar certo o negócio. Até porque quando você estiver se sentindo bem cansado, bem sem energia, eu não dou conta de fazer mais. Nós temos uma reserva de até 40% de força. Da onde que vem? Meu filho, vem do teu sistema. Tá? Vem lá do teu sistema. Lá de dentro do fundo, bem do meio do olho do seu sistema. Esses 40% ainda é meio que a sobrevivência, né? O último esforço. Aí você faz, passou. Que beleza. E aí quando você olha pro teu dia, que você achou que ia ser horrível e foi bacana, não tem como você não ficar admirado com a sua própria força. Não tem como você olhar para você e falar, meu amigo, você dá conta, hein? E eu nem sabia. Pois é, agora você sabe. Então da próxima vez que você acordar meio chateado, meio desanimado, você já sabe, eu acordei daquele jeito, daqui a pouco melhora. Porque vai melhorar. Entendeu? E se não melhorar, vai ficar ok, vai ficar pior, mas você vai conseguir fazer, vai conseguir passar por aquele dia e o dia seguinte vai ser melhor. Porque nada é fixo, nada é imutável, é tudo passageiro. Tanto o que é bom, tanto o que é ruim. Da mesma forma como as recaídas, elas devem ser momentâneas e você vai conseguir superar. Só não fica remoendo e patinando em cima delas. E aí se você estiver remoendo e patinando em cima delas, se pergunte, eu realmente quero superar? Eu realmente quero chegar onde eu estou imaginando que eu quero chegar? Porque se na primeira dificuldade, se primeira vez que eu não consigo ter uma recaída, eu já quero desistir, será que eu quero aquilo? Pensa nisso. Faz essa reflexão. Porque às vezes a resposta está bem diante de você. Você está insistindo em algo que lá no fundo você não quer. E aí você não vai fazer sentido para você. Você está perdendo tempo. Você está investindo energia em algo que você próprio não quer. Então você sempre vai achar uma forma de se sabotar. Então pense também. Se essa recaída não foi uma autossabotagem. Tá vendo várias coisas que você pode pensar? Faz essa reflexão. Analisa dentro de você. Todas as respostas estão dentro de nós. Já diria Sócrates, né? Elas já estão dentro de nós. Só que a gente tem que saber o que perguntar. E aí que fica a dificuldade. Porque a gente às vezes não sabe o que perguntar. Beleza? Pois muito bem, senhoras e senhores. Agradeço a todos pela presença. Encaminhe essa live para quem você ama. E vocês mesmos coloquem ela na prática. Reflitam. Pensem aí como é que está aí dentro.
Onde que você pode evitar essa recaída? Onde não, né? Como evitar essa recaída? Perceba as conquistas que você tem, até naqueles dias que você achou que não ia dar nada. Falou, nossa, esse dia ia ser uma porcaria e foi muito bom, me surpreendeu. Ótimo. Aprenda com isso. Veja, olha para dentro de você. Eu realmente quero? Eu realmente vou seguir esse caminho? Estou me sabotando? Não estou sabotando? Por que eu estou tendo essas recaídas aqui? Por que eu estou me colocando em situações que eu posso ter essa recaída? Seja em ambientes, seja com pessoas. Porque vocês não são obrigados a conviver com ninguém. Tá? Ninguém namora com ninguém por obrigação, pelo menos não no tempo atual, né? E ninguém é obrigado a manter contato com ninguém que não queira. Tá? Ninguém. Beleza? Então olha aí o que você está fazendo. Aprimore, conserte, melhore. Beleza? Até amanhã, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem ótimos e até mais.